Estão preparados para a palavra? Palavra tremenda. O grande tesouro. Vamos conversar sobre o grande tesouro. Aleluia. Mateus capítulo 13, versículo 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e, então, cheio de alegria, cheio de gozo, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Aleluia. Quantos de vocês sabem que nós estamos envolvidos em mistérios? Você sabe disso? Nós estamos envolvidos em mistérios, sabia disso? Jesus Cristo disse que o reino de Deus é um reino envolto em mistérios. Ele diz, a mim e a você, nós temos o direito à senha, à chave, para acessar os mistérios do reino de Deus. Às vezes a diferença entre um cristão e outro é que alguns cristãos já acessaram, já adentraram a muitos desses mistérios, e para alguns cristãos ainda os mistérios continuam sendo mistérios. O conhecimento, a revelação dos mistérios do reino é que define maturidade entre um cristão e outro cristão. E um cristão com mais maturidade desfruta das abundâncias do reino de Deus mais do que outros que ainda não conhecem esses mistérios. Não existe como Deus abençoar mais uma pessoa e abençoar menos outra pessoa. Não existe. A bênção de Deus, ela está disponível a todos. Mas muitas dessas bênçãos, elas estão envoltas em mistérios. E quando você descobre, quando são descortinados esses mistérios, aí então você começa a desfrutar daquele conteúdo, daquilo que existe ali. E para algumas pessoas continua sendo mistério. Essa é a diferença. A nossa educação, ela é construída, ela é feita. A nossa mente, ela é moldada, ela é arquitetada para recompensa. Eu faço isso, e aí eu tenho uma recompensa. Eu estudei a tabuada e a minha professora me deu 10. Eu fiz o bife acebolado, o ovo frito e o arroz e feijão que o meu esposo gosta, e ele me deu uma flor. A nossa mente é formada para recompensa, causa e efeito. Efeito, causa e efeito. E quando eu e você começamos a nos relacionarmos com a palavra de Deus, nos relacionarmos com Deus, a gente vem com essa mesma cabeça. Eu vou jejuar 3 dias e Deus vai me abençoar. A gente vem com esse mesmo comportamento, a gente vem com essa mesma cultura. Só que o reino de Deus, ele está envolto em mistérios e não funciona assim. Você pode jejuar 40 dias, bater o recorde de Jesus e nada vai mudar na sua vida. Aleluia. Isso é um mistério que você precisa saber. Você pode levantar toda madrugada e orar das 3 da manhã às 6 da manhã e nada muda na sua vida. Sabia disso? É assim. É assim. Não tem como você acessar Deus, a não ser somente através de Cristo Jesus. Somente através do que Jesus fez. Somente. Toda e qualquer obra que eu e você intentamos fazer para acessar Deus ou obter algo de Deus, a Bíblia chama como trapo de imundície. Não vale nada. Aleluia. Não vale nada. Pio, você jejua? Jejuo. Não muito, precisa até emagrecer um pouquinho, né? Perder um pouco a pança. Jejuo. Você ora? Ora. Você lê a Bíblia? Mais que todos vocês, com certeza. Mas e aí? Por que você faz isso?
Eu faço não para obter, eu faço porque eu já tenho. Essa é a diferença. São mistérios que nós precisamos entender. Meu irmão, você nem precisa que eu ore por você. Você tem acesso, através de Cristo Jesus, ao trono da graça. E você pode obter dele tudo, através do que Jesus fez. Eu posso orar com você. Agora, por você, no seu lugar, não. Não é bíblico isso. Aleluia. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos naturais, foi criado por alguém que nós não enxergamos. Nós estudamos isto a semana passada, Hebreus 11, 3. Pela fé nós entendemos. Pela fé nós entendemos. Você não entende com a razão, você não entende com a lógica. Você entende pela fé. Que o universo foi criado pela palavra de Deus. E essa mesma palavra, ela está no seu coração, ela está junto de ti, ela está na sua boca. A mesma palavra que cria todas as coisas. É assim que funciona. Por gentileza, tenha um pouquinho de paciência. Nós queremos desvendar com você um grande mistério do reino de Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, escondido no campo, foi achado por um homem. Quando esse homem achou esse tesouro, ele ficou tão feliz, tão cheio de alegria. Ele escondeu o tesouro, foi, vendeu tudo o que ele tinha, para poder comprar o tesouro? Não, para poder comprar o campo, porque ele sabia que o dinheiro dele não daria para comprar o tesouro. O texto sagrado diz que ele comprou o campo, a propriedade, o terreno. Sendo dono do terreno, ele seria dono do tesouro. Se ele revelasse para o dono do terreno que havia aquele tesouro e que ele estava querendo comprar aquele tesouro, tudo o que ele vendeu, ele não conseguiria comprar o tesouro. Oh! Aleluia! Aleluia! Primeiro ponto, quem é o tesouro? Você que vai trabalhar essa semana no grupo familiar, quem é o tesouro? Aqui cabe então essa primeira pergunta. Quem é o tesouro escondido? Pergunta para mim, quem? Você percebe que eu não estou fazendo a pergunta, o que é o tesouro, mas sim, quem é o tesouro? O que refere-se a coisas, quem refere-se a pessoas. Quem é esse tesouro? Quem é esse tesouro? É um ser vivo, é uma pessoa. Não é uma coisa, esse tesouro. Ele é tão valioso, mas tão valioso, ao ponto da pessoa que o achou tomar a decisão de ir e vender tudo o que possuía para poder comprar o campo e se tornar dono do campo que contém esse grande tesouro. Aqui nós temos então o primeiro grande mistério. Vender tudo significa que tudo que o homem que achou o tesouro, tudo aquilo que ele possuía, era de valor inferior ao próprio tesouro. Ele achou o tesouro e disse, esse tesouro vale mais do que tudo que eu tenho. Então eu vou vender tudo que eu tenho, eu vou comprar o campo, a terra. E aí eu serei dono também do tesouro. Quem é esse tesouro tão valioso que vale mais do que o próprio campo? Quem é esse tesouro? Mais uma vez, pergunte para mim quem? A igreja é esse tesouro. E você faz parte da igreja, você é membro do corpo de Cristo. Vocês ouviram ou não? Você é esse tesouro precioso. Você é esse tesouro valiosíssimo, que esse homem que achou
escondeu você, vendeu tudo que tinha para comprar o campo para poder possuir, ter você. Uau, que coisa tremenda. Vamos avançar um pouquinho? Aqui então devemos fazer uma segunda pergunta. Quem é esse homem que descobriu esse tesouro no campo que é a igreja? Quem é esse homem que conhecia o valor do tesouro e que comparou com aquilo que ele possuía, ao ponto de abrir mão, vender, abrir mão de tudo que possuía só para possuir o tesouro? Quem é esse homem? Você sabe quem é? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o homem que achou o tesouro no campo. Pio, que campo é esse? Aonde que está esse campo? Esse campo é a terra. O campo é a terra. O homem que achou o tesouro é Jesus. O tesouro é a igreja. Pio, mas você disse que ele vendeu tudo porque o que ele tinha não dava para comprar o tesouro? Exatamente. Exatamente. Jesus então vendeu tudo para comprar o campo. Eu falei para vocês que o reino de Deus é feito de mistérios. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo o quê? Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo relevante, importante, a que se devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, mas abriu a mão de ser filho de Deus, de ser Deus, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quando o texto diz que ele esvaziou-se a si mesmo, a ideia aí é que ele vendeu tudo quanto tinha, ele entregou tudo quanto tinha ao Pai. Porque ele diz, eu preciso comprar o campo, eu preciso comprar o planeta Terra, eu preciso ser dono da terra. E aí eu serei dono da igreja, do tesouro que está na terra. Aleluia, aleluia. Oh, isso é tão impressionante. Jesus descobriu esse tesouro, a igreja. Agora, ele tinha que comprar o campo. Quem estava se assenhorando? Quem estava governando? Quem estava sendo o proprietário, entre aspas, do campo? Satanás e seus demônios. Satanás e seus demônios. Mas quando foi que o diabo se tornou dono desse campo, da terra? Por gentileza, veja comigo em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1. Aqui Jesus estava em jejum, em oração, e ele foi tentado pelo diabo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, ele teve fome. O diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, percebe que ele vendeu tudo que ele tinha, ele se esvaziou tanto ao ponto do diabo não reconhecer que ele era o Filho de Deus. Porque o texto diz que ele assumiu a forma de servo. O diabo estava em dúvida, ele é ou não é? Será que é? Será que não é? E o diabo foi tentá-lo. Meu irmão, ouça isso. Isso é tão precioso que eu vou dizer para você, que eu vou mandar um boleto para você pagar depois essa informação para mim. Aleluia. Todas as vezes que você tenta provar quem você é, você tropeça e cai. Você não precisa provar para ninguém, para o inferno, para o diabo, para os demônios, quem você é. Você é e basta. Aleluia!
Foi ali que Eva tropeçou lá no Éden. Adão, eles já haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus. Ah, se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Mas eles já eram. Ela quis provar, caiu. Olha o texto continuando. Se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito. Nem só de pão viverá o homem. Amados, existem duas luzes sobre a terra. Uma luz chamada conhecimento humano e outra luz chamada palavra de Deus. Se você olha a vida através da luz do conhecimento humano, você vai tropeçar e cair. Se você olha a vida através da luz, palavra de Deus, você permanece para sempre. Depois eu explico isso. Continuando o texto, por gentileza. O diabo depois o levou a um lugar alto e mostrou-lhe por um relance todos os reinos do mundo, todo o campo. Ele diz, eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. E posso dá-los a quem eu quiser. Olha o versículo 7. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus responde, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste cultos. Aleluia. Este versículo 5 e 6, temos aqui a revelação de como o diabo se tornou proprietário do campo. E o diabo, levando-o ao alto monte, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Diga comigo assim, todos os reinos do mundo. Mais uma vez, todos os reinos do mundo. Inglaterra, Brasil, América Central, Canadá, Estados Unidos, Ásia, África, China, todos. E o diabo disse para Jesus, se você me prostrar-se diante de mim, me adorar, eu te dou isso. Todos os reinos. Esse texto, Satanás diz que é dono de todos. Todos os reinos do mundo. Toda a sua glória, todo o seu esplendor, poder. Eu sou dono de tudo. Sabemos pela palavra de Deus que Deus deu ao homem, Adão e Eva, lá no Éden, todo o domínio e poder sobre toda a terra. E foi então Adão quem entregou, quem deu tudo que havia recebido de Deus, ele deu a Satanás. Deus deu ao homem todos os reinos e glória da terra, quando Adão desobedeceu a Deus. Ouça isso. Ouça isso. Quando Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, eles obedeceram a Satanás. Ouça isso. Quando eles desobedeceram a Deus, eles obedeceram a Satanás. Meu irmão, minha irmã, querido, não existe como você viver a sua vida sobre a terra de uma forma neutra. Não, eu não tenho religião. Não, eu não creio em nada. Isso não existe. Isso não existe. Existem apenas dois caminhos. Ou você está em um caminho, ou está em outro. Não existe uma terceira opção, uma terceira via. Quando Deus, na palavra dele, pede a mim e a você, tesouros dele, igreja dele, para nós obedecermos a ele, darmos louvores a ele, servirmos a ele, ele está nos protegendo. É como o papai e a mamãe diz para a criança, filhinho, filhinha, não coloque o dedinho nessa tomada. Filhinho, filhinha, não faça isso. Os pais estão protegendo os seus filhos. E quando Deus pede algo para nós, e quando nós obedecemos, o beneficiado somos nós e não Deus. Porque se nós desobedecermos a Deus, nós vamos obedecer ao inferno. E a palavra de Deus diz que você se torna servo de quem você obedece. Se você
pega o seu cigarro e começa a fumar, você se torna servo, escravo do cigarro. Você obedece ao cigarro. Você é dependente do cigarro. Ou da maconha, ou da cocaína, ou do crack, ou da cachaça, ou da pornografia, ou da fofoca, ou do orgulho, ou do ódio. Você se torna servo dessas coisas. E você não pode servir dois senhores. Não tem como. Quando Adão e Eva obedeceram ao diabo, eles desobedeceram a Deus. E ao desobedecerem a Deus, obedeceram ao diabo. E ao obedecerem o diabo passou a ser dono do campo. Terra. Campo este que pertencia a Adão e a Eva. Por gentileza, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos olhar essa história tão linda. Então disse Deus, não foi um presidente, não foi um governador, não foi um deputado, Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Diga comigo, domine. Governe. Mais uma vez, diga assim, domine. Governe. Queridos, olha aí o objetivo quando Deus criou o homem. Aí tem uns caras desmiolados, cabeça louca. Por que Deus criou o homem para sofrer? Olha aí quanta miséria, quanta criança padecendo, quanta criancinha passando fome. Olha aquelas migrações lá, eles morrendo lá no mar Mediterrâneo. Cadê Deus? Onde está Deus? Isso mostra a tolice, a burrice da cabeça de um ser humano quando ele argumenta isso. E as crianças lá no hospital padecendo de câncer. Cadê Deus? Aquela criancinha lá, o que aquela criancinha fez para merecer isso? Olha o texto bíblico. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine. Tem como você governar? Tem como você dominar com o seu cheque especial estourado? Tem como você governar? Tem como você dominar? Enchendo a cara de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para depressão, remédio para isso, remédio para aquilo? Tem como você dominar, governar? Se você está pagando o rotativo do seu cartão de crédito, se você está desempregado, se você não tem uma casa para morar. Você está me entendendo ou não? Está entendendo que isso nunca foi plano de Deus? O plano de Deus é você dominar, governar. Olha o texto mais uma vez, por gentileza. Domine, governe, reine o homem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Criou Deus o homem, a sua imagem, a semelhança de Deus o criou, homem e mulher. Não tem uma terceira opção aí. Vocês estão me entendendo ou não? Homem e mulher. Deus os abençoou. Meu irmão, eu vou. Quantos de vocês querem ser abençoados hoje aqui? Levanta a mão. Não levante a mão, não levanta a mão. Não levanta a mão. É uma pegadinha, é uma armadilha. Acordaram. Meu irmão, você já é abençoado. Eu sei o que está passando na sua mente, na sua. Eu estou lendo a sua mente. Eu não sou adivinho, não. Mas eu sei o que está passando na sua mente. Pio, se eu sou abençoado, então por que... é porque você desconhece os mistérios.
Queridos, nós já somos abençoados. Viu, mas isso é em Gênesis, é Velho Testamento. Irmão, a Bíblia não começou em Gênesis capítulo 3. O que tem em Gênesis capítulo 3? A queda do homem. A vida humana não começou com a queda, começou antes. E por que nós tratamos o homem como se fosse somente um ser caído, desgraçado, inútil, caco, miserável? A Bíblia não começa em Gênesis capítulo 3. Come on. Efésios. Efésios é uma carta extraordinária. Profunda, 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 não tem fim. A carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Fazendo um parênteses para descansar um pouquinho em você. Há uns anos atrás, eu não vou dizer quanto, eu comecei um estudo bíblico na carta de Paulo aos Efésios. Depois de 3 anos, toda quarta-feira, depois de 3 anos, toda quarta-feira, eu estava começando o capítulo 2. É algo extraordinário. Eu conheço de cor a carta de Paulo aos Efésios. Decorei. Ela é tão extraordinária, ela é tão maravilhosa. Capítulo 1, versículo 3, está assim. Bendito, a palavra grega, eu conheço em português e muito em grego também. Não toda, mas muita coisa em grego. Em grego a palavra é eulogeto. Abençoado, bem-aventurado, feliz, bendito. Seja, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou. Eu vejo Paulo escrevendo essa carta, tomado pelo Espírito Santo, encharcado pelo Espírito Santo. Ele para e diz assim, uau, e agora? O que escreve? Próxima palavra. O qual já nos abençoou com saúde também, com prosperidade financeira também, uma família feliz também, uma empresa próspera, sim, domínio sobre as trevas, sim, alegria completa, sim. Mas como que eu vou escrever isso aqui? Sabe o que ele escreveu? O qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Qualquer tipo de bênção que você imaginar, já é teu. Já foi creditado na sua conta. Como acessar isso é um outro curso, a gente vai ver no retiro. Não, estou brincando. Mas é um mistério, como acessar essas bênçãos? Mas olha o que diz o texto ali. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, ou seja, governem a terra, o campo. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra. Meu Deus, eu lhes dou todas as plantas que produzem semente, eu lhes dou todas as árvores que dão frutos. Meu querido, não é para você servir as árvores, é para as árvores servirem você. Está me entendendo ou não? A coisa está tão endemoniada, tão maligna. Se você cortar uma árvore, matar um passarinho, você vai para a cadeia e o crime é inafiançável. Se você matar uma criança, não tem problema nenhum. Ei, não é assim? O diabo tem trazido tanta confusão. E nós tivemos aqui esses dias o Dr. Grade, cientista renomado. Pena que só tinha umas 2.000 pessoas para ouvi-lo. Vocês sabem, a Lohana, nossa filha, ela é engenheira ambiental.
Agora imagina um engenheiro ambiental com um pai assim. Hã? Em ver essas leis inspiradas no inferno, onde as árvores, as plantas dominam sobre os homens. Se o ser humano, qualquer pessoa que faz esse tipo de lei, qualquer pessoa souber a diferença entre conservação e preservação, acaba o problema. Queridos, a água doce não vai acabar. Os peixes não vão acabar. As florestas, as árvores não vão acabar. Leia Apocalipse, por gentileza. O homem não vai destruir a natureza. Não existe aquecimento global, não existe. Qual a diferença entre preservar e conservar? Se você conserva algo, você não pode mexer naquilo. Essa árvore tem que conservar esta árvore, então você não pode cortar. Mas a Bíblia não fala sobre conservação, ela fala sobre preservação. O que é preservar? Você corta a árvore e planta outra. Pronto. Você está preservando. Mas olha o que o texto sagrado diz ali. Estou falando do campo. Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão, não serão servidas de alimentos para você. Olha o versículo 30. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo que tem em si fôlego de vida. Não pode comer carne. Carne não é da palavra de Deus. E tudo que tem fôlego de vida lhe dou como alimento. Ei, igreja, vocês não conhecem Bíblia, igreja? Olha o que continua dizendo o texto. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim, um dia será no milênio. Assim foi. Vos tenho dado, no hebraico é Natan a palavra. Natan. Natan significa, eu presenteei você, eu confiei as tuas mãos, homens, eu dei a você, eu concedi a você. O campo que é a terra foi dada por Deus ao homem. O homem, ele não guardou esta herança. E por obedecer ao diabo, ele se submete ao diabo, e tudo que Deus deu a ele, passou a ser do diabo. O texto de Mateus capítulo 13 diz que o homem que achou o tesouro, primeiro ele comprou o campo, ele se tornou dono do campo, para se tornar depois dono do tesouro. Ou seja, Jesus comprou o primeiro campo, para depois possuir o tesouro. O campo é a terra, o tesouro é a igreja. Aos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos o tesouro, e o tesouro vale mais do que o campo. O ser humano vale mais do que a terra. Aleluia. Alguém entendeu e disse aleluia. Louvado seja Deus. A igreja tem um valor que excede o valor do mundo. Somos mais valiosos do que o mundo. Se você está me entendendo, diga pelo menos amém, aleluia. Faça um barulho santo, alguma coisa. Aleluia. Jesus vem. Ele vem de tudo, ele abre mão de tudo, de ser filho de Deus, ser igual a Deus. E vem para poder comprar o campo. Olha o que ele diz em João 16:11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele está dizendo, o diabo já está condenado. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Aqui o Senhor Jesus está referindo-se a Satanás. Príncipe aqui no grego é archon, significa governante, comandante, dominador. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: aquele que pratica o pecado, ou seja, aquele que obedece ao pecado, é do diabo.
Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para quê? Para destruir as obras do diabo. A palavra destruir no grego aqui é libertar aquela pessoa que estava enlaçada, que estava cativa pelo diabo. Libertar o tesouro. Liberar o tesouro. Quando Jesus morreu na cruz, quando ele foi sepultado, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele tirou o pecado do mundo. Como foi que Satanás passou a ser dono do campo? Quando o pecado entrou no mundo. Olha por gentileza, Romanos capítulo 5, versículo 19. Vocês conhecem esse texto de cor. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, desobedientes. Assim também, queridos, pecado aqui é desobediência, ok? Assim também, por meio da obediência de um único homem, quem? Jesus Cristo de Nazaré. Muitos serão feitos justos. Você não se transforma numa pessoa santa, justa, jejuando, orando, dizimando, ofertando. Não. Você se torna uma pessoa justa por receber o que Jesus fez. Evangelho não tem nada a ver com a minha obediência, com a sua obediência. A vida cristã tem a ver com a obediência de um único homem, Cristo Jesus, o Senhor. Assim como pelo pecado de Adão o campo passou a ser de Satanás e seus demônios, assim também pela obediência de um só homem, Jesus, ele comprou de volta o campo. Agora Jesus é dono do campo. O pecado de Adão deu o campo, deu a terra para Satanás. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tira o pecado do campo e ele passa a ser agora o dono do campo. Ele passa a ser o dono do campo. O diabo, ele era um usurpador, um impostor legal. Que Adão havia dado essa legalidade. Agora, ele é um impostor, ele é um usurpador totalmente ilegal. Queridos, totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Ah, está vindo um furacão, está vindo uma tempestade em tal lugar, assim. É só levantar a mão e dizer assim: Satanás, retira-te daqui com esse vento, com essa tempestade, saia daqui. Ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Chega na sua empresa amanhã, chega antes dos seus funcionários, abre a porta e diz: Satanás, você tem que sair daqui. Tira suas garras dos clientes, dos produtos, disso e daquilo. Saia daqui em nome de Jesus. Ele tem que ir embora. 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 Aleluia. Se eu tivesse mais tempo. Pelo pecado, ele passa a ser dono. Pela obediência, ele perde a propriedade. Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo é todo. O que sobrou para o diabo? Todo o poder. Todo o poder. Todo o poder. Agora Jesus novamente é dono da terra. Mas ainda existe um mistério no texto. O homem, que é Jesus, que achou o tesouro, que é a igreja, que somos nós, ele escondeu o tesouro. Segundo o pensamento, tesouro escondido. Escondeu aonde? Aqui nós temos um mistério. Aonde é que a igreja está escondida? Gênesis capítulo 2, versículo 21.
Então o Senhor Deus fez o homem Adão cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Aonde que Eva estava escondida? No homem. Onde que ela estava? No homem. Onde que Eva estava? No homem. Provérbios. Irmãs, enche os pulmões aí de ar. Provérbios capítulo 12, versículo 4, a parte A do versículo. A mulher exemplar, a mulher diligente, é a coroa do seu marido. A mulher é a coroa do seu marido. Vocês não estão entendendo. Irmãos, o rei, ele só passa a reinar, a ter domínio, depois de coroado. Enquanto ele não for coroado, ele não tem autoridade para reinar. A coroa é um tesouro tão extraordinário que concede domínio e poder ao rei. O tesouro chamado Eva estava escondido no solo, num chão chamado Adão, num campo chamado Adão. Deus disse assim: Adão, você só vai dominar sobre os peixes, só vai dominar sobre as aves, só vai dominar sobre tudo se você for coroado. Então, Adão, eu vou preparar a coroa para você. E preparou Eva. Não tem como o homem reinar sem a coroa. A coroa é o tesouro. A coroa é a joia. A coroa. Você percebe porque o diabo está se levantando tanto contra a família? Porque se o diabo não tiver reis na terra, se não existir mais reis aqui na terra, coroados, o diabo começa novamente a usurpar e reconquistar o campo. Mas olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa aqui. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, olha o que ele diz aqui. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Não é para as mulheres se sujeitarem aos homens, é para se sujeitar ao seu marido. Aleluia. Vocês não entenderam, mulheres? Não precisa de movimento feminista, não precisa dessa baboseira toda aí. A Bíblia está dizendo, a mulher e o homem são iguais. Ela está sujeita somente ao marido e não aos homens. Vamos continuar. Depois eu mando o boleto para vocês. Próximo. Pois o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e apague esse texto ali, se entregou por ela. Irmãs, veja aqui. As mulheres, parece que estão, quando a gente entra nesse assunto, parece que elas estão chupando um limão hiper azedo. Mas olha só como Deus ama você, mulher.
Ele está dizendo o seguinte: mulher, seja sujeita ao seu marido. Marido, morra por ela. E você acha que sujeitar o marido é tão difícil? Marido, morra por ela. A expressão ali, e a si mesmo se entregou, ele morreu pela igreja. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho, vocês não entenderam. Marido, ame cada um, ok, 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pela lavagem da água mediante a palavra. E para reapresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do corpo de Cristo, do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, não a marido e mulher. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Eu não estou falando de casamento. Eu estou falando de marido e mulher. Eu estou falando de um mistério profundo. Eu estou falando de Cristo e da igreja. Coloque o versículo 32 de novo. Vocês estão sentados ou não? Não, 31. Está escrito lá em Gênesis 5:31. Está escrito lá em Gênesis, esse texto. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Queridos, este é o primeiro texto profético a respeito de Cristo Jesus. Ali não está falando do moço deixar pai e mãe e casar-se com a moça. Não está falando isso. Esse deixará o homem, esse homem aí é Jesus. Deixará, pois, o homem, Jesus, o seu pai, Deus, e sua mãe. Já havia um texto profético profetizando que Jesus nasceria de uma mulher. E vai se unir à igreja. Vai ser dono do tesouro. Vocês estão me entendendo ou não? Deixará, pois, o homem, Jesus, seu pai, Deus, divindade, e sua mãe, mulher, a sua humanidade. Ele Deus, ele humano. E vai se unir à igreja, ao tesouro. Porque nós somos membros do corpo, somos uma só carne com Cristo Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. A mesma seiva, a mesma natureza divina que está na videira, está nos ramos, está em vocês. Meu Deus. A mãe de Jesus chega para ele e diz: filho, acabou o vinho. Mulher, que tenho contigo? Jesus está na cruz e diz: por que você está chorando, mulher? Aí está o seu filho. Filho, aí está a sua mãe. Ei, deixará a sua mãe para se unir à sua esposa. Deixa eu avançar um pouquinho com vocês aqui. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Diga-se, eu tenho maturidade. Então vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas não da sabedoria desta era, deste mundo, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. A sabedoria deste mundo diz assim: você não pode comer ovo,
Porque se você comer ovo, seu colesterol aumenta e você vai morrer. Passa alguns anos, você tem que comer ovo. Você tem que comer ovo. O ovo é maravilhoso. Você só pode fritar, fazer frituras com azeite, com óleo de soja. Não faça com óleo de soja. Tem que ser com azeite de oliva. Não pode ser mais com azeite de oliva, porque ele fica oxidado do mesmo jeito. Então, como que eu tenho que fritar? Com gordura, com banha de porco. Vá nos Estados Unidos, vá nas bancas de jornais, está lá. Todas as revistas, banha de porco você tem que comer, nada de óleo, nada de azeite. Estou vendo uma irmã aqui. A senhora comeu comida com gordura de porco, banha de porco? Comeu? A senhora, esse cabelinho branco aí atrás? Comeu? Quem tem mais de 80 aqui? Mais de 80, tem mais de 80? Ali, ó. Vocês comeram carne de porco? Comeram? Darcy, torresminho, né? Aquela, com feijãozinho. Irmão, irmã, pode comer sem culpa. Faz bem barbaridade. Está escrito ali, olha. De novo o texto. Coríntios, olha o que está escrito ali. Falamos da sabedoria entre os que têm maturidade, mas não a sabedoria deste mundo, desta era. Ou dos grandes PhDs, dos pós-doutores desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Não tome café, porque se tomar cafeína faz mal, a cafeína faz mal. Descobriu-se agora que a cafeína é um dos melhores agentes para você desenvolver uma capacidade mental mais ativa, mais para você estudar, é a cafeína. No meu quintal, no céu, vai ter um pezinho de café. E do outro lado, um pezinho de coco. Olha o próximo versículo. Ao contrário, nós falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Olha o 8. Nenhum dos poderosos deste mundo, desta era, o entendeu, pois, se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Queridos, assim como o tesouro, a coroa, chamado Eva, estava escondido em Adão, da mesma forma, o tesouro, a coroa, chamada igreja, também estava escondida em Cristo. Vou dar 2 textos para você. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34. Olha o que diz ali. Em vez disso, Jesus está na cruz. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus, o último Adão, Jesus, com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quando uma mãe vai dar à luz, sai sangue e água. Ali a igreja nasce. Ali a igreja vem à luz. Ali. Ela sai do último Adão. Estava escondida no último Adão, a igreja. Eu, você, nós. Por isso que eu e você somos preciosíssimos aos olhos de Deus. Mas, Pio, quando foi que Jesus colocou a igreja dentro dele? 2 Timóteo 1, 8 a 10. 2 Timóteo. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor Jesus, nem de mim, Paulo diz para Timóteo, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos, pelo Evangelho segundo o poder de Deus. Olha o versículo seguinte. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação, escolha, determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Esse texto está dizendo, deixa eu ler na minha versão aqui.
dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora, versículo 10, e que agora se manifestou pela vinda de nosso Salvador Jesus Cristo, sendo agora revelada, manifestada pela manifestação de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz, ele deu à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Meu Deus! Queridos, Deus, Ele está no controle das eras, das épocas. Meu irmão, eu quero que você entenda isso. O partido que hoje governa a nação brasileira não representa os brasileiros. Os homens confabulam, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a decisão vem do trono do nosso Deus. Antes das eras, a igreja, a semente da igreja já estava oculta em Cristo Jesus. Tudo aconteceu no seu tempo pré-determinado pela sabedoria, não deste mundo, pela sabedoria de Deus, que estava oculta em mistérios. E que a mim e a você foi revelado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha que algo tremendo, esse texto aqui de Levítico. Se você tiver uma outra versão sem ser a NVI, você consegue colocar numa outra versão? Levítico capítulo 27, versículos 2 a 4. Essa versão é boa. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer ao Senhor um voto especial que envolva pessoas, o voto será cumprido segundo a sua avaliação das pessoas. Se for um homem, desde a idade de 20 até 60 anos, a sua avaliação será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for mulher, a sua avaliação será de 30 ciclos, 30 moedas de prata. Os fariseus, saduceus, doutores da lei, deram quantas moedas ou quantas peças de prata pela traição de Jesus? Quantas? Mas o texto diz ali que são 50. Por que 30? 30 era por uma mulher, não por um homem. Por que 30? Porque não foi por Jesus, foi pela igreja que estava nele. Não foi por Jesus, foi por mim, por você, 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 por você. Ao tirar o pecado do mundo, ele se torna dono do campo. Ao ser traído pela religião dos seus dias, agora ele possui o tesouro, a igreja. Eu e você somos propriedades dele. Por isso o maligno não toca na sua vida. Por isso que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Por isso que ele disse para você: eis que eu vos dou poder e autoridade para você pisar serpentes e escorpiões. Enquanto você vai avançando sobre o campo, enquanto você vai avançando sobre a terra, você vai pisando serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada causará dano à sua vida. E diz o Senhor: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Colossenses capítulo 3, versículos 3 e 4. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida
Aonde? Com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em toda glória. Aleluia. A que compararei o reino de Deus? O reino dos céus é como um tesouro que foi enterrado num campo. Certo homem o encontrou e de tão feliz que ficou, escondeu de novo. Foi, abriu mão de tudo quanto possuía para poder adquirir aquele campo. Você, como igreja, pertence ao Senhor Jesus. Você me ouviu? Você, como igreja, você pertence ao Senhor Jesus. Você é filho de Deus, filha de Deus. Este é o seu tempo de você avançar. Esse é o seu tempo de você marchar. Esse é o seu tempo de você brilhar. Você é um sucesso. Este é o seu tempo. Esse é o seu dia. Você é dono em Cristo Jesus. Você é dono do campo. Você é dono do mundo. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 4 que Deus prometeu a Abraão que ele seria herdeiro do mundo. E eu e você em Cristo somos descendência de Abraão. Por isso o mundo nos pertence. Meu irmão, aonde você for nesse planeta Terra, sinta-se em casa, porque você é dono. Aonde você for, vai para a China, você é dono. Vai para os países da África, você é dono. Sinta-se à vontade. Sinta-se em casa. Aonde você caminhar no território brasileiro, você é dono. Você é dono. Ele disse que ele colocou na sua mão a chave. Você pode abrir e você pode fechar. Você pode ligar e você pode desligar. Meu Deus. Eu não sei o que você vai fazer com isso essa semana, mas se eu fosse você, eu não viveria essa próxima semana da maneira como eu vivi a última. Meu Deus. Você possui as riquezas e os reinos dessa terra. A glória dessa terra. Jesus comprou o campo, comprou a terra e deu à igreja. E disse: eis que eu te dou todo o poder e toda a autoridade. Esse poder, essa autoridade que Satanás disse para Jesus: eu te dou o poder, a autoridade das glórias dessa terra, desses reinos. Jesus compra o campo e diz para a igreja: igreja, essa autoridade é sua, esse poder é seu, esse domínio é seu, esta vida abundante te pertence. Aleluia, aleluia, aleluia. Você tem recebido essa palavra? Você é um tesouro precioso.